Audio Jungle. Glória a Deus. Vamos receber o pastor Juvenal com um forte aplauso ao Senhor Jesus. Para Jesus pode ser mais forte esse aplauso. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. As crianças movimentando aí, né? Aleluia. Vamos fazer uma oração. Importante nós estarmos com o nosso coração bem preparado, com uma terra bem arada para receber a palavra, né? Para que essa palavra encontre realmente uma terra boa e que ela possa, com uma semente, germinar, se tornar uma planta, crescer, produzir muitos frutos. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós nos submetemos à Tua palavra nesta hora. Nos submetemos ao Teu Espírito, Espírito Santo de Deus. O Senhor que inspirou a palavra aos homens que escreveram. Que o Senhor também venha nos revelar essa palavra. Que essa palavra venha fazer diferença em nossas vidas. Queremos sair daqui transformados, mudados. Queremos sair daqui fortalecidos, estimulados, renovados na nossa fé, Senhor, através de ouvir a Tua palavra. Senhor Jesus, nós abrimos nossa mente, nosso coração, para que o Senhor tenha total liberdade para ministrar em nós, nesta hora e sempre, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós vivemos hoje, um tempo muito difícil, muito difícil. Eu falo para você, irmãos, que eu tenho sentido muito o impacto de uma onda, uma nuvem, de um movimento espiritual, muito contrário, movimento espiritual muito danoso, para cima da igreja. E nós pastores, que estamos muitas das vezes na linha de frente, eu digo muitas das vezes porque infelizmente tem pastor que não pastoreia, que não está envolvido, mas aquele pastor que está envolvido realmente com a obra de Deus, com as vidas, sente esse impacto muito forte, uma dificuldade, um contra-ataque espiritual. Eu tenho conversado muito com o pastor Francisco a respeito dessa uma nuvem muito estranha que a gente tem visto no Brasil, e não é só no Brasil, é no mundo todo, irmão. Realmente é um tempo de uma guerra espiritual muito grande, onde os valores bíblicos estão sendo constantemente atacados, irmão. Os valores bíblicos estão ferozmente sendo combatido, atacado no mundo todo, irmãos. É no mundo todo isso. É um movimento mundial. E a igreja, ela é frontalmente atingida por isso. Por quê?
Porque é a igreja que detém, né? É a igreja que é a representante do reino de Deus aqui na terra. É a igreja que carrega, né, a obra de Deus, que faz a obra de Deus, que realiza, né, realiza os mandamentos que Deus deixou aqui na terra. Então nós, como igreja, estamos realmente sendo frontalmente atacados. Nós somos o alvo. A igreja é o alvo. Irmãos, preste bem atenção. Toda essa guerra, essa briga política que você vê na televisão, na internet, toda essa briga política, isso é apenas uma cortina de fumaça para você não enxergar o que realmente está por trás de tudo isso. Essa briga política toda, essa disputa que se vê não só no Brasil, mas se vê no mundo todo, na América Latina, você está vendo lá, né, no Chile, na Bolívia, no Equador, em todos os lugares, você está vendo na França, você vê nos países do Oriente Médio, você vê nos Estados Unidos, em todos os lugares, um acirramento político, mas isso tudo, irmãos, é apenas uma cortina de fumaça, para você não enxergar o que está realmente por trás. Sabe o que é por trás? É uma guerra espiritual. Satanás está agindo fortemente. Antigamente, a briga política, ela se dava no campo, sabe de quê? Da economia. Se tratava só na questão da economia, principalmente. Hoje não é mais economia, é principalmente nos valores. A briga está nos valores. É questão de aborto, é questão de sexualidade, é questão de pedofilia, é questão de casamentos, sabe? São essas coisas que na verdade que estão dominando tudo. A questão econômica está ficando para trás. Por exemplo, estão minimizando até a questão de corrupção e tudo. Criminoso não estão muito interessados mais nem em prender quem está cometendo crime. A tendência é soltar todo mundo. Mas o que tem por trás de tudo isso é uma investida maligna, irmãos, contra a igreja. É contra a igreja, irmãos, porque é a igreja que está lutando contra essa guerra espiritual. Na verdade, só quem pode combater nessa guerra espiritual é a igreja, que é a grande inimiga do reino das trevas aqui na terra. Então nós estamos envolvidos nessa luta, e nós sabemos, irmãos, que vai continuar sendo desse jeito, e que a tendência é piorar. A tendência é piorar. Essa guerra espiritual, ela vai se acirrar cada vez mais. É bíblico isso. Nós estamos vivendo, irmãos, os últimos tempos. Os sinais bíblicos estão acontecendo. O amor se esfriando, a ciência se multiplicando. É o que se está vendo aí. Os sinais acontecendo. E a coisa vai se acirrar a tal ponto de daqui a pouco manifestar o anticristo e que vai governar. Olha só, olha como a política vai convergir completamente com a questão espiritual. O anticristo é que vai ser o comandante, o governador de tudo. Ou seja, um representante de Satanás. E aí vai ser realmente revelado que hoje o que se vê é uma cortina de fumaça para enganar, mas que o fundo de tudo é guerra espiritual que nós estamos envolvidos. E a tendência é piorar. Vai piorar, queridos.
Agora, diante desse quadro, diante do quadro atual e do que está por vir, o que a igreja precisa fazer, o que um cristão precisa fazer, qual a atitude que deve ter um cristão diante dessa situação? Será que nós temos que nos apavorar? Será que nós temos que desejar morrer logo para Jesus nos levar? Não, eu quero morrer logo, eu quero que Jesus venha, eu não quero passar por isso não. Antes já está ruim, agora vai piorar depois. Não, eu não quero. Não. Tem algo que nós temos que fazer. Tem algo que é fundamental para fazermos. E nós podemos aprender com a igreja em Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. A partir do versículo 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ele diz: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, porque tendo pouca força, mesmo tendo pouca força, irmãos, parece que nós, diante de todo esse movimento dessa guerra, parece que nós somos tão pequenos, parece que nós somos impotentes diante dessa guerra. Quando nós olhamos para nós mesmos, para a nossa capacidade, parece que há uma pressão para desistirmos. E o que é pior, tem muita gente desistindo. E é bíblico, a Bíblia diz que nos últimos dias muitos iriam apostatar da fé. Muitos iriam abandonar a fé, e está acontecendo, irmãos, isso. E abandonar a fé não é só sair da igreja e ir para o mundo direto. Muitas das vezes a pessoa está dentro da igreja e já abandonou a fé. Mesmo dentro da igreja. Mesmo tendo pouca força. Olha o que essa igreja fez. Entretanto, guardar-te a minha palavra, e não negastes o meu nome. Porque tendo pouca força, guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Essa igreja, essa cidade, Filadélfia, cujo nome significa amor fraternal, ela retrata perfeitamente o ambiente em que vieram se cumprir os propósitos de Deus ali. Eles tinham o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, como está lá em Apocalipse 14, 6. Porém, o paganismo naquela época, o paganismo tinha em Filadélfia o seu culto ao Deus Sol. Eles cultuavam ao Deus Sol com os seus altares e seus templos. O ambiente em que esse povo vivia não era dos mais favoráveis, igual como nós hoje vivemos, pois em sua volta viviam aqueles que seguiam as tradições idólatras da igreja romana da época, com seus altares e seus templos. Mesmo diante de todas as dificuldades, os fiéis que formavam as suas fileiras esquadrinhavam profundamente seus corações,
consagravam-se diariamente a Deus e suas vidas transbordavam de paz, gozo e amor em Jesus. É assim que era essa igreja, diante de uma realidade totalmente contrária. A igreja nessa cidade de Filadélfia. E olha, irmãos, os cristãos prevaleceram. Essa cidade hoje, ela tem um nome turco lá, Alá, no Xer, não sei o que lá, que significa cidade de Deus. Cidade de Deus. Mas porque os cristãos guardavam a palavra, irmãos. Aqui está dizendo que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Versículo 9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O tema dessa mensagem é: perca tudo menos a palavra. Perca tudo, mas não perca a palavra. Guarde a palavra. Pode vir a luta que for, pode vir a tribulação que for, pode vir, irmãos, o Satanás pode fazer o que for, mas guarde a palavra de Deus. Ela é que vai garantir a segurança da tua coroa, ela é que vai garantir a tua salvação. Ela é que vai garantir que você não vai apostatar da fé, de que você não estará entre aqueles que irão abandonar a fé nos últimos dias. Esta igreja é um exemplo para nós hoje. Ela vivia numa realidade parecida com a nossa, mas eles estavam lá guardando a fé, guardando a palavra de Deus. Por isso o Senhor deu força para eles, mesmo tendo pouca força, mesmo sendo fracos, eles guardaram a palavra, e por isso o Senhor os fortaleceu. Sabe, queridos, a nossa realidade não é diferente dessa igreja. A nossa realidade não é diferente. Hoje nós vivemos num mundo onde a palavra está sendo rejeitada. Nunca um livro foi tão perseguido, tão combatido como a Bíblia. Em toda a história da humanidade, irmãos, a Bíblia foi o livro mais perseguido, mais combatido. Teve um camarada que eu esqueci o nome dele aqui, que ele, se eu não me engano, é o pai do positivismo. Ele disse que a Bíblia, que ele ia conseguir que a Bíblia sumisse, que as pessoas iam esquecer completamente da palavra de Deus. Só que ele era um homem natural. Esse camarada morreu. E hoje a casa dele, sabe o que é lá? É um lugar onde se imprime Bíblia para várias partes do mundo. Ele morreu, foi esquecido por muitos, e a palavra de Deus continua forte e firme. Porque nós guardamos a palavra, ele não sabe disso. Ele pensa que a Bíblia é um livro que se lê como qualquer outro livro e depois, terminou de ler, abandona para lá. Não. O cristão, ele guarda a palavra no coração.
ele guarda a palavra passa a fazer parte do DNA dele. Mas, infelizmente, irmãos, como diz o salmista no Salmo 119, versículo 58, ele diz assim: vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Os infiéis não guardam a palavra. Infiéis, irmão, está falando até de crentes, de pessoas dentro da igreja, que se tornam infiéis, não guardando a palavra de Deus. O mundo, ele quer tirar a palavra de nós. Mas sabe por quê ele quer tirar a palavra de nós? Porque tirando a palavra, ele nos torna infiel. Se o mundo tirar a palavra de você, você vai se tornar infiel a Deus. E tornando infiel a Deus, irmãos, você vai perder o bem mais precioso que nós temos. Preste atenção, querido, o teu maior bem não é o teu carro, o maior bem que você tem não é a tua casa, não é dinheiro que você tenha no banco, não é ouro, não é prata, o teu maior bem é a tua salvação. Esse é o teu maior tesouro. Isso é o que você tem de mais precioso. É isso, esse é o alvo de Satanás, é o alvo do nosso inimigo. Esse é o alvo, roubar a coroa da vida, roubar o teu bem maior, querido, que é a nossa salvação. Por isso que lá no capítulo 3 de Apocalipse, no final, no versículo 11, ele diz assim: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserve o que tens. Sabe o que você tem? Você tem a palavra. Você tem a salvação? Tem, mas a salvação você vai gozar dela quando? Na eternidade. Você está apto para viver a eternidade. Então você ainda não está com a coroa. Você vai receber a eternidade lá. Porém, hoje o que você tem, o teu passaporte é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso passaporte para a eternidade. É guardar a palavra. Guardar a palavra, irmão, não é pegar a Bíblia e guardar numa gaveta, não. Guardar a palavra é manter a palavra de Deus no teu coração e viver essa palavra e tomar tuas decisões, tomar por essa palavra, não tomar decisão pelo que diz a televisão, pelo que diz a moda, pelo que diz a novela, pelo que diz o jornal, pelo que diz a internet, não. Tome as tuas decisões pelo que diz a palavra de Deus. Isso é guardar a palavra. Ah, pastor, mas na internet está dizendo que o dízimo era da lei e que não é agora. Ah, presta atenção, isso é sério que eu vou te falar. Cuidado, tem uma doutrina maligna que está sendo semeada no Brasil todo e aqui em Manaus, muito aqui em Manaus, já chegou aqui. É aquela doutrina da supergraça. Uma vez salvo, salvo para sempre. O crente, não, você tomou a decisão, não tem nada mais, nem o pecado te tira mais a salvação. É uma doutrina que está tendo aí, já é antiga, mas está voltando agora com força. Tem pastores conhecidos na cidade, no Brasil, conhecidíssimo no Brasil, que estão pregando isso, irmãos. Estão pregando esse engano de que você está salvo,
está garantido a salvação. Mesmo que você ande pisando na bola, mesmo que você esteja ali fazendo bobagem, besteira, você não vai perder a salvação. Isso é um engano do diabo. O que vai garantir a tua salvação é você guardar a palavra, viver a palavra de Deus. É isso que vai garantir, queridos. O salmista fala no Salmo 119, versículo 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É a arma mais poderosa que tem na terra, é a palavra de Deus, é mais poderosa do que qualquer bomba atômica. Aliás, junta todas as bombas atômicas que tem na terra, junta todo o arsenal, os maiores arsenais de arma, pode juntar todos, a palavra de Deus é mais poderosa. Você tem a arma mais poderosa da terra nas tuas mãos. A arma mais poderosa está na mão da igreja. É por isso que nós somos o alvo principal do inimigo. Disputa política, só cortina de fumaça. O que o diabo quer é roubar a arma mais poderosa da tua mão. Ele quer arrancar de ti. Se ele arrancar essa arma de ti, tu está perdido. Se ele arrancar a palavra de você, tu está perdido. Se ele arrancar a palavra do teu coração, tu está morto. Sabe o que o salmista diz também? Olha aqui que ele fala: perdão, eu acho que é 119, 50. Oh, Jesus, eu tinha anotado aqui, mas eu acho que eu tirei. Perdão, deixa eu ver. Ah, não, está aqui, 119, 11. Olha o que o salmista fala, 119, 11, irmãos. Bota aí: escondi a tua palavra no meu coração. Escondi. O inimigo não pode, irmãos. Ele só tira a palavra do teu coração se você permitir. Só se você permitir. O inimigo pode fazer o que quiser. Ele pode te torturar. Ele pode até te matar, mas ele só arranca a palavra do teu coração se você deixar. É por isso, irmãos, que a igreja é tão perigosa para o inimigo. É por isso. Porque ele não vai conquistar, ele não vai tirar a arma mais poderosa da nossa mão de qualquer jeito. Ele vai precisar do meu consentimento. Preste atenção, querido. Olha a situação do inimigo. A arma que eu tenho, que é poderosa, que me protege, que me garante a vitória, ela está comigo. E o inimigo só toma posse dela se eu permitir. Como que eu vou permitir que o meu inimigo, aquele que quer me matar, como que eu vou dizer sim, pode levar a minha arma? Como que eu vou fazer isso? Só se eu deixar de estar sóbrio. Por isso que a Bíblia diz: sede sóbrio, vigiai, que o Satanás, o diabo, vosso adversário,
anda em derredor, ele está em derredor, querido, esperando que você fique meio lesado, esperando que você comece a murmurar, ei, meu discipulador, minha discipuladora, meu líder, meu pastor, e não sei o que, e você vai abrindo brecha, quando você perceber, já era. Você convidou o teu inimigo para entrar no teu coração, e ele rouba a palavra, rouba a tua arma principal, e já era, te derrota. É isso que acontece, irmãos. Por que muitos se perdem? É exatamente isso. Pessoas que começam a murmurar, começam a falar mal, começam a aceitar mentiras de Satanás, aceitar mentiras da internet, mentiras da televisão, mentira do vizinho, mentira do colega de trabalho, mentira do outro desviado que saiu. Porque aquele que é derrotado pelo diabo, ele não quer ir sozinho, ele tenta levar outro com ele, e aí ele procura na igreja alguém que possa atingir. É assim que ele faz. É assim que o diabo faz. Ele quer a tua permissão. Ele quer que você abra uma brecha, abra a porta para ele entrar e roubar a tua arma, a arma mais preciosa, a arma mais poderosa da terra que está em você. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, ele disse assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou que nós teremos aflições, que o que nós estamos passando aqui está previsto na palavra. Jesus não enganou ninguém. Está passando por luta, tribulação, é bíblico. Mas Jesus diz, tem de bom ânimo, esteja comigo, guarde a minha palavra, porque eu já venci o mundo. E sabe como Jesus vence o mundo, irmãos? Pela palavra. Preste atenção aqui, Mateus 4, a partir do versículo 2. Jesus está encerrando um grande jejum, 40 dias e 40 noites, nem pão nem água. Você imagina como estava Jesus depois desse período? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Irmãos, o homem com fome, ele vira bicho, irmão. Você lembra de Esaú? O que Esaú fez com fome? Esaú estava com um dia só de fome, irmão. Eu não sei nem se um dia todo de fome. Jesus estava 40 dias e 40 noites. Esaú com um dia de fome, sabe o que ele fez? Vendeu a primogenitura dele. Esaú vendia até a mãe dele, se fosse necessário na hora, para comer um prato de lentilha, irmão. Se fosse pelo menos lá uma picanha, mesmo assim não valeria a pena. Mas o homem com fome, ele fica fraco, ele quer comer qualquer coisa. Um dia o pastor Bosco estava jejuando, irmão. O pastor Bosco jejuando, num jejum de 40 dias, ele passou ali pela Praça São Sebastião, ele viu aqueles pombos lá na praça, e ele olhava, ele não via os pombos, ele só via aqueles pombos todo depenado, assado. Pastor Bosco vendeu, foi os cabelos dele, meu irmão. Brincadeira. Mas o homem com fome, aí o diabo, Satanás, aproveitou esse momento. Jesus estava com fome, era um momento de fraqueza, entre aspas, um momento de fraqueza dele. Aí o que acontece? Versículo 3: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Meu irmão, ele vai logo na ferida.
Jesus estava com fome. Bom, se tu é realmente filho de Deus, está vendo essas pedras aí? Transforma em pão. Transforma em pão para te comer, rapaz. Vai lá, faz isso aí. Se tu és filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pão. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito. Palavra guardada no coração. É com a palavra que você vence, que nós vencemos o inimigo. É a arma mais poderosa. Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Primeiro round, vence Jesus. Aí vem o segundo round. E disse-lhe o diabo, versículo 6, já pula lá para o versículo 6. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Toma-lhe segundo round. Jesus venceu. Vai para o terceiro round. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus deu um mata, não é nem um mata-leão, é um mata-cachorro, que o diabo é um cachorro, né? Jesus diz assim: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e os serviam. É pela palavra, irmãos. É a arma mais poderosa da terra. É a palavra. E ela está comigo e com você. Ela está com a igreja. E Satanás quer roubar. Satanás quer roubar a palavra da igreja. Quer roubar a palavra da sua vida. É através da palavra que nós vamos vencer o mundo. Em 1 João capítulo 2, versículo 14... o Senhor diz: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E vos escrevi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Sois forte, porque a palavra de Deus está em vós. A igreja é forte, irmãos, porque a palavra de Deus está em nós, apesar de toda perseguição, apesar de todas as lutas, as batalhas, as aflições, apesar de todas as mortes, dos massacres que já fizeram com a igreja, contra a igreja só cresce, a igreja só avança, a igreja triunfa, por causa da palavra. É por causa da palavra. Perca tudo na vida, menos a palavra. Não deixe que a palavra seja roubada de você. O salmista, no Salmo 119, versículo 102, preste atenção aqui num segredo. 112, Salmo 119, versículo 112. Olha esse versículo que ele fala, preste atenção. Na minha versão, eu vou ler depois a minha versão, mas aqui diz, inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o
fim. Na minha versão diz assim: induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Preste atenção, irmão. Guardar a palavra é uma decisão sua. É uma decisão tua. Ninguém vai decidir por ti, querido. Preste atenção. Você não pode se deixar atingir no coração por causa do fulano de tal. Eu admirava tanto aquele fulano de tal, ele separou da mulher. Aquele pastor que pregava, que eu admirava tanto e não sei o que, agora se juntou com outro homem. Aquele pastor que não sei o que cometeu suicídio. É problema dele, não é seu. O teu problema é esse aqui, ó. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim, independente das circunstâncias, independente do que possa acontecer. Eu vou guardar, eu decidi guardar a tua palavra no meu coração até o fim. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu vou guardar. Você lembra de Josué? Josué está lá, aquele povo lá meio rebelde, meio tal. Josué disse: presta atenção, eu não sei vocês, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão sua, irmão. É uma decisão sua. Ninguém vai decidir por ti. Não deixa ninguém decidir por ti. É você quem decide. Induz o coração a guardar os teus decretos, a tua palavra, o teu estatuto. É uma decisão minha. Alguém pode dizer assim: para com isso. Não faça isso. Não importa. A Bíblia diz que nem a morte e nem a vida, nem a morte, Romano 8, se eu não me engano, nem a morte e nem a vida poderá nos separar do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida. Você lembra? Tem muitas histórias parecidas durante a Revolução em Cuba, quando Fidel Castro, o irmão dele, Che Guevara, aquela turma toda tomaram o poder em Cuba. Sabe o que eles fizeram? Resolveram perseguir a igreja. Pegaram os pastores, os líderes, e fizeram com que eles passassem por tortura para negar a fé. Para negar a fé, para abandonar a palavra. E tem uma história, poxa, eu devia ter pesquisado, buscado, eu conhecia bem essa história, de um pastor que eu não lembro o nome dele, ele com toda a família dele, que ele é colocado, eles colocam arma na cabeça dos filhos do pastor, e fala para ele, eu não me esqueço o nome dele, fala para ele negar a fé, negar Jesus. Se ele não negasse, iriam matar o filho dele. Aí ele não nega Jesus e eles matam o filho. Isso é história verídica, irmãos. Isso aconteceu. Foi testemunhado por muita gente. Mataram. Depois apontaram a arma para a cabeça da mulher dele. E falaram: vai negar Jesus ou não? Ele disse não. Mataram a mulher dele. Por fim, a arma na cabeça dele. E agora? Vai negar Jesus ou não? A história conta, irmãos, que aquele pastor só fez abrir os braços e contemplou o céu e começou a cantar: eu vou seguindo a Jesus Cristo,
Eu vou seguindo a Jesus Cristo. Eu vou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não volto, não volto não. Pá! Mataram aquele pastor. Eu tenho certeza, irmãos, que no mesmo momento havia no céu preparado uma caravana de anjos para receber aquela família com honras no céu. Nada, irmãos, nem a vida, nem a morte pode tirar a palavra da sua vida, só se você permitir. Só se você permitir. Tem crente abandonando a palavra por qualquer bobagem. Crente abandonando a palavra. Porque o fulano não sei o quê. Porque meu discipulador, minha discipuladora, ela respondeu para mim assim. Porque o fulano falou comigo desse jeito. Porque não sei quem não ligou para mim. Porque não foram me visitar. Porque essa igreja não sei o que lá. Porque, preste atenção, querido. Ninguém nessa terra tinha mais motivos para abandonar a palavra do que um homem chamado Jó. Ninguém nessa terra passou o que esse homem passou. Jó perdeu tudo, perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, sua casa, perdeu a sua saúde. Jó era um homem podre andando na rua. E o que é pior, sem ter pecado, sem ter feito por onde. Jó tinha tudo para murmurar contra Deus. Satanás não conseguindo que Jó por si só murmurasse, amaldiçoasse Deus, Satanás usa a mulher dele, aquela que dormia com ele todas as noites, aquela que era mais íntima dele. Satanás usa a mulher dele. Irmão, Satanás tem usado pessoas que você nem conhece direito, e tem crente dando ouvido para essas pessoas. Enquanto que Jó, a sua mulher, a sua esposa, a mãe dos seus filhos, chega com ele e diz assim, Jó 2:9, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Aquela mulher abandonou a palavra, mas Jó tinha a palavra guardada. Jó vira para ela e diz assim, falas como qualquer doida. Abandonar a palavra, irmãos, é uma insanidade que alguém pode cometer. Abandonar a palavra, espiritualmente falando, é virar doido. Falas como qualquer doida. Ele diz para ela, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Sabe por quê, irmãos? Porque Jó guardava a palavra. Jó conhecia e guardava a palavra. Olha o que diz no capítulo 42, versículo 5.
Jó diz assim, ó, na minha versão diz: eu te conhecia. Ele está falando com Deus, diz: eu te conhecia só de ouvir, ou seja, eu te conhecia, Senhor, só pela palavra. Era só através da palavra que eu te conhecia, Senhor, e foi suficiente para mim. Eu guardei essa palavra. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Quem, irmãos, teve mais motivos para abandonar a palavra do que este homem? Mas que permaneceu íntegro, que guardou a palavra, e no capítulo 19, versículo 25, ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Você pode estar passando a luta que for, querido, se você guardar a palavra, você vai ter certeza da vitória, você vai ter certeza que o teu Redentor vive e que vai se levantar em teu favor. No versículo 10 do capítulo 42, diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Olha só, o homem estava arrebentado todo, e ainda resolve orar pelos amigos que acusavam ele, irmão. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. O Senhor deu para Jó o dobro. Preste atenção, querido. Se você guardar a palavra no teu coração, você não só vencerá todas as batalhas, todas as guerras espirituais, você não só manterá a tua coroa, você não só conservará a tua salvação, como ainda neste mundo Deus vai te abençoar, assim como abençoou Jó. Fique de pé em nome de Jesus. Audio Jungle.